Boa noite, pessoal. Eu acredito que a gente possa começar já. São 7h04, vai dar 7h05 daqui a pouco. A galera ainda está entrando. Boa noite, Fagner. Meu nome é João Pedro. Eu vou começar essa aula para vocês hoje, essa noite. E eu vou dar um contexto histórico, basicamente, para vocês. A gente vai falar sobre algumas questões importantes sobre o homem na Lua, sobre como que se deu toda essa viagem, mais algumas coisas. Então, vou começar agora, né? Pode passar, começar lá. Então, vamos falar sobre o homem na Lua, né? O que foi o homem na Lua? Para a gente falar sobre isso, eu preciso antes falar para vocês o que estava acontecendo com o mundo na época, que foi ali no final dos anos 1950, começo de 1960, e estava no auge da Guerra Fria, né? A Segunda Guerra Mundial tinha acabado e os Estados Unidos e a União Soviética tinham despontado aí como as maiores potências do mundo nessa época. E como vocês sabem, na Guerra Fria não foi uma guerra propriamente dita, uma guerra com derramamento de sangue. Foi mais uma guerra ideológica, uma guerra tecnológica e basicamente foi uma competição para ver quem é que conseguia atingir maiores avanços tecnológicos, maiores avanços científicos primeiro. Então, teve aí essa guerra, né? Guerra Fria, estava os Estados Unidos e a União Soviética tentando superar um ao outro. E aí, o que eles pensaram? Poxa, se a gente quer conseguir supremacia no planeta Terra, a gente precisa controlar fora do planeta Terra. Sim, derramou sangue em guerras secundárias, com certeza. Mas aqui a gente está falando principalmente do embate entre os Estados Unidos e a União Soviética, que foi essa guerra mais ideológica. E eles tinham esse objetivo de controlar o espaço, que nessa época, né, nos anos 60, não era algo que ainda tinha sido atingido. Então, a União Soviética ela sai na frente nessa guerra, ela consegue, com o seu engenheiro-chefe, que era o Sergei Korolev, ele era um cara muito bom, e eles conseguiram enviar o primeiro satélite artificial da história para a atmosfera terrestre, que foi chamado Sputnik 1, que é esse aí que parece uma bolinha de boliche. Aí na imagem o Léo está mostrando com o mouse. E isso foi um baque para os Estados Unidos, porque, como a gente sabe, os Estados Unidos eles não estão muito acostumados a perder, né? Então, o presidente em exercício na época, que era o Dwight Eisenhower, ele criou a NASA, que é o programa aeroespacial dos Estados Unidos, né? E juntamente com a NASA, eles criaram o Projeto Mercury. E o Projeto Mercury ele tinha como objetivo colocar um ser humano em órbita. Já que a União Soviética tinha conseguido colocar o primeiro satélite artificial da história em órbita, eles gostariam de colocar um humano. Só que, novamente, a União Soviética saiu na frente e eles conseguiram, em 1961, mandar o primeiro homem para o espaço, que é o Yuri Gagarin. Vocês já devem ter ouvido falar o nome dele. Ele foi o primeiro homem no espaço e isso foi algo que os Estados Unidos só conseguiram fazer um mês depois do que a União Soviética. Então, aí a gente tem os Estados Unidos com orgulho ferido duas vezes, porque eles já tinham perdido a corrida para mandar o primeiro satélite e novamente perderam a corrida para mandar a primeira pessoa. Então, eles resolveram assim, não, a gente vai se desafiar, a gente vai fazer algo que nem a União Soviética consegue. Na época era o John F. Kennedy, o presidente em exercício, ele fez um discurso muito inspirador e disse assim, nós escolhemos ir para a Lua. E nós escolhemos ir para a Lua no fim dessa década, até o fim dessa década. Em 10 anos, nós vamos conseguir colocar um homem na Lua. Isso é uma promessa. E ele prometeu. E assim, teve aí o nascimento do programa Apollo. Vocês já devem ter ouvido falar aí do programa Apollo. Mas eu vou explicar eles para vocês. O programa Apollo, ele consistiu em diversas missões. Tivemos do Apollo 1 até o Apollo 17. Foram diversas missões que aconteceram com o objetivo da NASA, né? De entender como é que funcionava o espaço, como é que funcionava a atmosfera, o que é que tinha lá, o que é que não tinha lá, como é que você poderia sobreviver nesse espaço, como é que você poderia viajar nesse espaço.
E essas missões foram basicamente voltadas para isso, para os Estados Unidos entenderem tudo que funcionava, como funcionava lá em cima, no céu, né? E aí teve a missão Apollo, do 1 até o Apollo 10, que aí, como diz no texto, eles tiveram muitos testes e muitas falhas, que foram do Apollo 1 até o Apollo 10. Porém, como todo erro que você comete, você acaba aprendendo. E eles, não diferente, acabaram aprendendo muito com esses testes, aprenderam com as falhas, e aí eles conseguiram, na missão Apollo 11, realizar o que nunca tinha sido feito antes, que foi construir o foguete responsável pela façanha lunar, que levaram os astronautas dos Estados Unidos para a Lua. Esse foguete ele era composto por 3 módulos, que são 3 partes diferentes. Vou explicar para vocês um pouco mais tarde. E isso aconteceu, né, a missão Apollo 11, em julho de 1969, quase uma década depois do que o John F. Kennedy tinha proposto para o país, né? E o discurso dele foi feito em 1961. Em julho de 1969, então, foi feito o lançamento do Apollo 11, em direção à Lua. Aí o Léo pode colocar a imagem do foguete. O foguete era composto por 3 módulos. O que são módulos, vocês podem me perguntar. Módulos nada mais são do que partes. Eu acredito que vocês já tenham visto em alguns desenhos, em alguns filmes, aqueles foguetes que eles são enviados e aí eles deixam uma parte para trás e continuam com uma parte menor. Isso basicamente que eles deixam para trás é um dos módulos. Então aí a gente tem a imagem dos 2 módulos do foguete. O primeiro módulo, que é o módulo de propulsão, ele já tinha sido deixado para trás. Esse módulo da direita, que vocês podem ler aí na imagem como módulo de comando e serviço, foi um dos módulos que ficou em órbita na Lua. Ele não chegou a aterrissar. O módulo lunar, que é esse do módulo da esquerda, que tem esses pezinhos laranjas, ele foi o módulo que aterrissou na Lua. Só que ele era muito pequeno e ele só comportava 2 dos 3 astronautas. Até porque um deles tinha que ficar no módulo de controle para poder coordenar toda a missão, para poder realizar a comunicação entre eles e também para estar lá quando os astronautas que estavam na Lua precisavam voltar. Porque não adianta nada você chegar na Lua, ser a primeira pessoa que chega lá e não conseguir trazer as informações de volta e acabar morrendo lá, né? Então, a missão ela foi dividida dessa forma. Ficaram esses 3 astronautas lá. E essa foi uma missão muito perigosa, na verdade, porque aconteceu um erro na aterrissagem do módulo lunar e assim, tecnicamente era para que ele aterrissasse, acho que é assim que se pronuncia, de forma automática, não era para ter nenhum erro nisso. Só que deu alguns problemas no módulo e o Neil Armstrong, acredito que vocês já conheçam esse nome, teve que pilotar esse módulo de forma manual para conseguir aterrissar na Lua. Bom, como teve esse probleminha, eles acabaram atrasando um pouco a aterrissagem e quando eles conseguiram finalmente colocar os pés na Lua, eles só tinham mais 45 segundos de combustível. Então, essa missão quase foi um fracasso aí. Inclusive, o presidente em exercício em 1969, que era o Richard Nixon, ele já tinha um discurso pronto para as pessoas caso a missão acabasse em tragédia, porque essa era uma possibilidade muito possível. Mas graças a Deus, graças aos astronautas muito competentes, tudo foi um sucesso e eles conseguiram aterrissar na Lua. E é claro, isso foi acompanhado mundialmente pelas pessoas, pela televisão, foi transmitido para o país inteiro. E isso acabou consolidando os Estados Unidos como primeiro país que conseguiu colocar o homem na Lua e, consequentemente, os vencedores da Guerra Fria. Aí vocês me perguntam, por que a União Soviética, que antes tinha saído tanto na frente, não conseguiu mandar as pessoas para a Lua antes dos Estados Unidos? Isso é uma pergunta muito boa, né? E em 1966, o Sergei Korolev, que era o engenheiro-chefe do programa aeroespacial da União Soviética, ele chegou a falecer depois de uma cirurgia de rotina que ele teve, ele não conseguiu se recuperar
teve uma infecção ali e acabou morrendo. E a União Soviética não conseguiu ninguém à altura para substituir ele. Então, eles até tentaram fazer alguns testes para enviar o homem para a Lua, mas acabou em tragédia, os astronautas morreram e aí a União Soviética acabou ficando para trás nesse quesito e os Estados Unidos acabaram despontando nesse sentido. Mas a Apollo 11 não foi a última missão que foi para a Lua. Como eu disse, tivemos até a Apollo 17. E Apollo 12 e até Apollo 17 também, algumas delas mandaram homens para a Lua. Não tão conhecidos porque eles não foram os primeiros, mas também extremamente importantes para todo o desenvolvimento que isso trouxe. Até existem as célebres palavras do Neil Armstrong, quando ele botou o primeiro pé na Lua. Esse é um pequeno passo para um homem, mas é um gigantesco passo para a humanidade. O que é realmente verdade, porque como eu vou falar para vocês mais adiante, isso trouxe vários avanços tecnológicos, vários avanços científicos e bases que a gente utiliza até hoje na tecnologia. Então, se o Léo puder passar o próximo slide. E isso é só um aparato histórico para vocês entenderem o que estava acontecendo na época, como que foi a missão. Mas é claro que existem muito mais detalhes que eu poderia ficar aqui até amanhã falando para vocês. Mas alguns dos avanços tecnológicos, científicos que essa missão trouxe para a gente foram os computadores compactos e potentes, né? Os circuitos integrados, chamados circuitos integrados. A base da internet moderna, porque né, você está na Lua, você precisa se comunicar tanto com a base de comando quanto com a Terra. Então, eles faziam essa comunicação através de sinais de rádio, ondas de rádio, e isso deu muitas bases para a internet moderna. Aí também as tecnologias em telecomunicações, né? Também trouxeram vários materiais lunares, afinal eles foram para a Lua, e é óbvio, você está na Lua, você vai procurar para ver se existe possibilidade de vida, se existe alguma possibilidade de alguma bactéria, algum fungo, alguma coisa sobreviver lá na Lua. Além, é claro, de ter desenvolvido muita tecnologia aeroespacial, porque afinal, as guerras elas não são boas, longe de mim dizer que uma guerra é útil ou importante, porém, elas têm sim a sua importância, porque uma guerra fomenta desenvolvimento científico. Como eu disse, eles estavam querendo, os Estados Unidos queria superar a União Soviética queria superar os Estados Unidos. E isso acaba fomentando muito a indústria, porque você tem que ser melhor do que o seu oponente, ser melhor que o seu adversário. E logo você vai desenvolver tecnologias que o seu adversário não tem acesso. E isso acaba fomentando bastante o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento científico. Então, por esse lado aí, vocês até podem dizer que a Guerra Fria foi benéfica para o avanço científico. E esses são só alguns avanços tecnológicos, né? Mais para frente eu vou falar para vocês também. Vocês vão ver que a gente já tem foguetes muito mais avançados, satélites muito mais avançados, e tudo isso nasceu nesse desejo desses dois países de conseguirem superar um ao outro. Pode passar, Léo. E aí, nisso eu entro com vocês o que é uma sonda de exploração. Porque, pensem comigo, essa viagem à Lua, tudo bem, ela foi muito importante para todo o país, né, dos Estados Unidos e também para todo mundo. Porém, é extremamente caro, é extremamente custoso todo o equipamento para mandar pessoas para o espaço. Você tem que ver questões de sobrevivência, oxigênio, temperatura, pressão, todas essas questões que aqui na Terra permitem a nossa sobrevivência e que não existem no espaço. Então, os cientistas eles começaram a pensar assim, poxa, eu não vou ficar mandando pessoas para o espaço para estudarem lá, sendo que eu posso mandar máquinas que podem colher essas informações, enviarem para mim na Terra e eu estudo isso de forma remota. E assim nasceu a ideia de desenvolver sondas, satélites, tecnologias que possam ser enviadas para o espaço sem que você gaste tanto dinheiro, tanto custo, tantos recursos que seriam gastos caso você fosse mandar astronautas em todas as viagens. E aí, isso são as sondas, né? Como diz aí no texto, sondas espaciais são as naves não tripuladas.
E o objetivo delas é explorar esses corpos cósmicos, planetas, assim surgiu o EAD. Exatamente, Christopher. Estudo à distância, justamente. Corpos remotos como planetas, satélites e asteroides. E essas sondas, elas contam com equipamentos muito avançados, né? Porque como você pode poupar o seu recurso na sobrevivência do astronauta, você não vai precisar criar cabines, oxigênios, etc. Você consegue investir mais nesses equipamentos, investir mais nesses instrumentos que vão capturar imagens, vão analisar espectros, e tudo isso é enviado para a Terra por meio de telemetria, como eu tinha dito, ondas de rádio. Isso não seria possível sem o desenvolvimento tecnológico que tinha sido alcançado. Pode passar. E aí a gente tem diversos tipos de sondas. Vou citar algumas para vocês. Tem, por exemplo, a sonda de sobrevoo. Essa na imagem é a Voyager 1. Vou falar um pouco mais dela mais para frente. Mas a sonda de sobrevoo ela é basicamente um satélite. Ela vai navegar ali próxima do seu objeto de estudo. E, por exemplo, a Voyager ela foi enviada para Júpiter, Saturno e mais tarde Urano, Netuno e Plutão. Mas ela não chegou a pousar nesses planetas. Ela ficou ali, passou por cima deles, observou tudo com seus equipamentos, tirou fotos, realmente realiza análises à distância. E essa é a sonda de sobrevoo. Mas existem outros tipos, vou falar mais. Pode passar. Temos as sondas orbitadoras. Essa na imagem é a sonda Juno, que foi enviada para Júpiter. E a sonda Juno, e assim como as outras orbitadoras, ela vai ser enviada e ela vai ficar em órbita como se fosse um satélite artificial desse planeta. Literalmente como um satélite, assim como nós aqui na Terra. Temos o nosso satélite natural, que é a Lua, e temos inúmeros satélites artificiais que foram enviados por diversos países. Temos os orbitadores que são enviados para outros planetas e ficam em órbita como se fossem realmente satélites artificiais. E aí esses satélites que vão estar em órbita vão estudar sobre condições climáticas, diferenças de geologia, condições geológicas, né? Comentei. E é basicamente isso. Ela vai também captar várias imagens, analisar o espectro eletromagnético. Pode passar. Temos a sonda de impacto também. Essa sonda, ela é, digamos assim, suicida, entre aspas. Porque a sonda de impacto, ela vai analisar a situação, o que acontece quando você está entrando na atmosfera do outro planeta. Então, basicamente, ela vai ser enviada para se chocar com a superfície do planeta e realizar análises durante esse choque ou durante a queda, durante a entrada, durante a colisão. E, assim, como vocês já devem imaginar, ou já devem ter estudado, quando algo entra na atmosfera da Terra, por que não existem muitos meteoros que atingem a Terra? Porque a nossa atmosfera, ela permite com um atrito que esses corpos estranhos entrem em combustão e se desintegrem antes de atingir a superfície. Por quê? Porque nós temos uma atmosfera gasosa, com alguns gases, que o Léo vai explicar um pouco mais para frente para vocês. Porém, nem todos os planetas têm essa atmosfera, ou pelo menos esse é o objetivo das sondas de impacto descobrir. Ela vai entrar em direção à colisão com a superfície do planeta e analisar como que está se comportando essa atmosfera, se ela existe. E basicamente esse é o objetivo da sonda. Mas ela é meio suicida, porque quando ela colide, né, com a superfície, ela acaba ficando inutilizada. Então é uma viagem só de ida. Essa na imagem, não tenho certeza qual é, eu acredito que seja New Horizons. Pode passar, Léo. E aí temos algumas das mais conhecidas, né? A sonda Lander, que é realmente a sonda que vai aterrissar, que vai pousar na superfície desse corpo estranho, seja planeta, sejam asteroides. E aí a sonda Lander, o objetivo dela é analisar de perto a superfície. Então ela vai coletar amostras rochosas e ela geralmente não anda sozinha. Geralmente a sonda Lander, ela tem o maior objetivo de ser como se fosse um carregador
porque ela vai levar a sonda Rover, que é a sonda exploradora. Geralmente elas andam bem em conjunto. Essa na imagem, inclusive, é a sonda Perseverance. Vocês já devem ter ouvido falar da Perseverance, porque ela é relativamente nova. Ela foi uma sonda que foi enviada para Marte em 2012. Não, em 2020. Olha, a Perseverance é de 2020, realmente. Ela é bem atual. Inclusive, ontem, se não me engano, ela. Ontem não, semana passada, houve o primeiro voo de helicóptero que foi capturado, inclusive, pela Perseverance. Vocês podem pesquisar, essa notícia é realmente bem nova dessa semana mesmo. E as landers, geralmente, elas têm aí esse objetivo de carregar a sonda Rover, que é a próxima do próximo slide. E aí temos a sonda Rover, que é provavelmente a mais conhecida por vocês. Essa aí na imagem é a Curiosity, famosa por ter tirado a selfie em Marte, Ai, qual é o nome da cratera de Gale? Isso mesmo. Ela chegou até um local e tirou essa foto em Marte. E a sonda Rover, ela basicamente tem o objetivo de explorar esse planeta. Ela vai coletar amostras de rocha, procurar água, procurar sinais de vida, talvez, por que não? E basicamente é para conseguir cobrir um espaço maior dentro da superfície desse planeta, dentro da superfície desse asteroide. Essa na imagem é a Curiosity, né? Comentei já. E ela geralmente não, ela sempre vai com as sondas Lander. Porque, como vocês podem ver, ela é como se fosse um carrinho, mas ela não tem condições de voar, ela não tem condições de pousar de forma segura, então ela precisa realmente desse carregamento através da sonda Lander. E o objetivo dela realmente é cobrir maiores territórios, já que a Lander é estacionária e ela só poderia analisar ali o seu espaço imediato ao redor dela. E, por último, mas não menos importante também, temos as sondas observatório. Qual é a diferença das sondas observatório para as outras sondas orbitadoras de sobrevoo? Ao ponto que a sonda sobrevoo e a sonda orbitadora elas vão de encontro com o planeta, ou asteroide, ou o corpo celeste, do caso, para analisá-lo de perto, as sondas observatório elas ficam na nossa atmosfera e analisam as coisas daqui. Então, geralmente, elas têm uma capacidade telescópica excepcionalmente incrível e realizam análises no espectro eletromagnético, realizam análises telescópicas e geralmente conseguem uma nitidez muito maior do que as outras que precisam despender muito mais tecnologia para chegar até o local e logo os instrumentos não são tão específicos. Já o observatório, ela pode focar completamente nessa telescopia e com isso ela consegue imagens gigantescas de nítidas e incríveis. Por exemplo, eu acho que vocês já ouviram falar do telescópio Hubble, que é uma sonda observatório que tirou uma foto de um pedacinho das galáxias e tem, tipo, milhões de estrelas. É linda essa foto. Inclusive, deveria ter colocado aqui, mas sinto muito, esqueci. E essa da imagem que está olhando para o Sol é a sonda Soho. Ela é uma sonda chinesa. Pode passar. E aí eu vou falar agora para vocês alguns destaques, algumas sondas assim mais importantes para a história dos descobrimentos e estudos que a gente teve em outros planetas. Temos aí uma das primeiras missões com sondas, que foi o programa Voyager. Ele aconteceu em 1977, então foi aí 8 anos após o homem pisar na Lua. E o programa Voyager, ele contou com duas missões, o Voyager 1 e o Voyager 2. E as missões do Voyager eram estudar Júpiter, Saturno, as suas respectivas luas, porque, como vocês sabem, Júpiter e Saturno têm várias luas. E, posteriormente, se houvesse possibilidade, elas aumentariam o seu escopo de estudo para Urano, Netuno e também Plutão. E tem uma coisa muito interessante nessas sondas, nas sondas Voyager, que vocês podem até ver esse disco dourado aí do lado. Vocês têm alguma ideia do que seja? Respondam aí para mim.
Ele tem meio que falando sobre como ir chegar na Terra, né? Caso vida encontre o disco. Algo assim. Isso mesmo, Arthur. Informações sobre a Terra, isso mesmo, Laura. Então, esse disco, ele é um disco fonográfico de cobre coberto com ouro, e ele basicamente tem saudações em diversas línguas, ele tem informações sobre os humanos, basicamente informações terrestres para caso essa sonda encontre com algo ou alguém, algum dia, né? Pode ser uma possibilidade, e aí tem esse contato, eles vão saber que existe vida inteligente em algum lugar fora de onde eles estejam, no caso aqui na Terra. E esses Golden Records são muito interessantes porque a Voyager ela foi enviada em 1977, ela terminou sua missão em 1980, porém até hoje, 2021, a Voyager 1 continua em funcionamento. Vou falar sobre isso para vocês um pouco mais tarde. Mas uma das coisas que a Voyager conseguiu descobrir em Saturno, aliás, foram vulcões ativos fora da Terra, que até então era algo completamente novo. Os cientistas não imaginavam que poderia existir qualquer tipo de processos geológicos fora da Terra, né? E também visitaram a Lua de Júpiter, Europa, vocês já devem ter ouvido falar, porque o nome é Europa, é bem famosa. E acharam oceanos submersos em Europa e também em Titã, que é uma lua de Saturno, encontraram uma atmosfera similar à da Terra, o que é uma descoberta muito interessante, né? Porque se você tem atmosfera parecida com a da Terra em algum outro lugar, o que impede de que exista vida nesses lugares também, não é mesmo? Fica aí a questão para vocês que não acreditam em vida extraterrestre. Então, como eu disse, até hoje essa sonda continua em funcionamento. Ela já terminou sua missão em 1980 e é muito interessante porque na época, em 1980, ela estava mais próxima do sistema solar e levava 8 minutos para que ela conseguisse transmitir a informação de lá até onde ela estava até na Terra. Hoje, em 2021, essa informação que chegava em 8 minutos chega em 13 horas. Em 2004, essa sonda, a Voyager, ela saiu do sistema solar, ela ultrapassou a barreira do sistema solar e entrou no grande vazio, se vocês querem dizer assim, o espaço interestelar, que não está dentro de nenhum sistema. E ela está viajando aí eternamente com os nossos registros. Quem sabe algum dia algo ou alguém encontre essa sonda, não é mesmo? Vamos torcer, ou não. Uma outra missão muito interessante também foi a missão Cassini-Huygens. Essa um pouco mais recente, em 1997. E ela era composta basicamente de dois fatores, que era a sonda Cassini e a sonda Huygens. Essa missão ela foi uma missão feita em conjunto com a NASA e a Agência Espacial Europeia. E o seu objetivo era estudar especificamente Saturno, seus anéis e suas luas. Então ela contava, né, com duas sondas, a sonda Cassini, que é uma sonda orbitadora, ela acabou ficando na órbita de Júpiter o tempo todo do seu funcionamento, e a sonda Huygens, que era uma sonda lander, ela ia pousar nas luas de Saturno e estudar como funcionava a atmosfera lá, clima, geologia e etc. Ela levou 7 anos para chegar até Saturno, então foi lançada daqui da Terra em 1997 e só chegou lá em 2004. Então vocês imaginam, 7 anos de viagem até Saturno. E beleza, Cassini ficou orbitando Saturno em volta do planeta, verificando condições climáticas, verificando condições geológicas. No finalzinho da sua vida também, ela adentrou por entre os anéis, e com isso a gente descobriu que os anéis de Saturno nada mais são do que milhões e milhões e milhões de meteoritos que giram em torno de Saturno e formam seus anéis, né? Em 2008, né, em 2004, a Huygens pousou em Titã, né? Levou 7 anos para chegar lá, e a Huygens pousou em Titã. Em Titã, que é uma das luas de Saturno, ela descobriu uma superfície rochosa e uma coisa muito interessante. Aqui na Terra, a gente tem chuvas de água, a gente tem lagos de água, a gente tem mares de água. Em Titã, eles tinham chuvas, eles tinham lagos, eles tinham mares. Porém, não eram de água, eram de metano.
Então, assim, superfície rochosa, metano de forma gasosa, líquida e em abundância. O metano ele já foi utilizado por algumas bactérias como fonte de energia. Não sei se vocês já ouviram falar dessas bactérias, mas nas fossas marianas, aqui no nosso planeta Terra, que é aquela porção bem funda do Oceano Pacífico, existem algumas bactérias que se alimentam de metano e conseguem realizar. Nós humanos não, Flávia. Se você beber metano, é provável que você vai passar bem mal. Mas existem algumas bactérias que conseguem sobreviver com metano nas superfícies vulcânicas, né? E é muito interessante, porque talvez Titã aí seja uma possível próxima detentora de vida bacteriana, microbiana, quem sabe? Nós saberemos em breve, ou não. Então, isso aconteceu em 2004. Em 2008, essa sonda mesmo, a Huygens, ela saiu de Titã e foi para Encélado. Encélado é uma outra lua de Saturno. E em Encélado ela não descobriu muitas coisas tão importantes assim como em Titã. As Marianas são 11.500 metros de profundidade, realmente bem fundo. E existe vida lá embaixo. Como eu estava falando, Encélado é plumas de vapor e vulcões de água. Eles conseguiram descobrir isso, só que em temperaturas extremamente elevadas. E a não ser que seja uma bactéria que consiga sobreviver em temperaturas extremamente elevadas, o que, pelo menos aqui na Terra, não existe, não é provável que exista vida em Encélado. Porém, existem aí essas plumas aí de vapores, vulcões de água, que também podem indicar alguma coisa, né? E em 2017, infelizmente, a sonda Cassini, que estava rondando aí Saturno, estava em órbita, ela infelizmente faleceu, entre aspas, porque o seu combustível acabou. Então, com isso, ela se transformou de uma sonda orbitadora em uma sonda de impacto. Assim como acabou seu combustível, ela tinha sua última missão, que era adentrar a atmosfera de Saturno e se colidir com a sua superfície. E assim foi feito. Em 2017, ela acabou se suicidando, aí, entre aspas. Pressione em F, não é mesmo? Pode passar. E aí temos aí uma das mais conhecidas, uma das mais interessantes, que são as sondas de exploração de Marte. E essas vocês já devem ter ouvido falar bastante, que são os Exploration Rovers, não é mesmo? Aí nessa imagem a gente tem a famosa selfie que eu tinha falado. Essa da direita é a sonda Curiosity. Ela foi enviada para Marte em 2012. Mas também tivemos essas de 2003 e 2004, que são as sondas... Ai, me fugiu o nome agora. Ingenuity. Ingenuity é o nome. E, basicamente, qual é o objetivo da sonda de exploração de Marte? Marte, como os cientistas conseguiram descobrir mais recentemente, possivelmente tem a capacidade para abrigar vida. E o objetivo dessas sondas justamente é tentar encontrar alguma coisa que mostre que isso é possível realmente. Então ela vai buscar por água, ela vai buscar por fósseis. O nome de algumas sondas de tradução significa algo. Sim, Ingenuity para traduzir em português é ingenuidade, a Curiosity é curiosidade e tem a Perseverance também, que é perseverança. Logo, são nomes aí que indicam sentimentos positivos, né? Justamente porque a gente tem muita esperança de que Marte seja aí, talvez, algum lugar possível de colonização. Algum dia, talvez, né? Quem sabe essas sondas não descubram água potável, ou quem sabe algum tipo de fóssil do passado. Mas, por enquanto, ainda não. Mas quem sabe, né? Teremos esperança. E basicamente o objetivo delas é encontrar água, informações geológicas, informações climáticas. Por exemplo, essa imagem de Marte, como vocês podem ver, poderia muito bem ser um deserto aqui na Terra. Na Austrália tem paisagens muito parecidas com essa. Como eu disse, né, em 2012 a sonda Curiosity, que é essa da direita, foi enviada para Marte. E a sua missão basicamente era buscar essa água, porém ela ia durar somente 5 anos. Então era para ela ter cumprido sua missão no final de 2017. Porém, ela continua em funcionamento até hoje.
e tá aí, procurando, andando por Marte e fazendo sua missão, seus trabalhos. Muito bom, maquininha. Incrível você. Eu só ia comentar mesmo que, caso vocês queiram saber de mais sondas, porque eu poderia ficar aqui falando até amanhã para vocês sobre missões e sondas e todas as explorações que existem, então eu vou deixar sugerido aí para alguns de vocês, caso vocês tenham interesse de pesquisar mais a fundo. Temos a sonda Juno, temos a sonda Soho e temos a sonda New Horizons. A New Horizons. Isso mesmo, o Marilton está falando aqui no chat que colidiram a Cassini com Saturno para evitar que no futuro ela se colidisse com seu gerador nuclear, com alguma lua do planeta que possa ter bactérias e assim matando a vida nessa lua com radiação. Que é uma possibilidade, né? A gente não sabe, não exploramos ainda todas as luas, porém é bom evitar possíveis problemas. E aí, como Saturno é um gigante gasoso, é improvável que ela fosse acontecer alguma contaminação. Muito, muito bom esse ponto que você trouxe, Marilton. Como eu estava falando, se vocês quiserem saber de mais sondas, temos a sonda Juno, que ela foi enviada para Júpiter também, a sonda Soho, que é aquela observatório que eu tinha comentado antes, é uma sonda chinesa, e temos a New Horizon. A New Horizon é uma que foi enviada para Plutão. É bem interessante essa New Horizon, e ela também está em funcionamento até hoje. Se vocês quiserem, eu mando no chat para vocês o nome delas, para vocês pesquisarem depois. E sobre as sondas é isso, né? Agora o Léo ele vai pegar minha fala. Então passo para você, Léo. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, agora é comigo então. Bom, ou pelo menos o João aí pode comentar depois alguma coisa ou outra. Mas a gente começou, o João falou bastante um pouco sobre outras missões espaciais e tal. Porém, eu estou aqui agora para falar sobre a missão brasileira. Sim, o Brasil também tem as missões espaciais e é dessa aqui que eu vou comentar. Na verdade, ela teve só essa, vamos dizer assim, pelo menos a mais importante é essa. Inclusive que vai ser cobrado aí de vocês de alguma forma no OBA, né, na Olimpíada de Astronomia, beleza? Pessoal, o que é a missão centenária? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar? Podem abrir o microfone, digitar, fiquem à vontade. Todo mundo está tímido. Bom, olhe uma, olhe duas, não sabe. Beleza. Pessoal, a missão centenária, ela foi uma missão brasileira, as motos, desculpa. Ela foi uma missão brasileira, né, da Agência Espacial Brasileira, ou seja, eles fizeram um acordo com a Roscosmos, né, que é uma agência espacial russa, que é equivalente à NASA russa. Pensem assim, sempre quando vocês verem Roscosmos, seria uma... Nossa, estava passando moto até agora, impressionante. Perdão, pessoal. Sempre quando vocês verem a Roscosmos, ela é exatamente equivalente à NASA russa, beleza? Então, o Brasil, né, quando se perguntarem para vocês, seria essa parceria entre a Agência Espacial Brasileira e essa Agência Espacial Russa, com a missão de levar um brasileiro até a Estação Espacial Internacional, para realizar os testes. Isso, exatamente. E aí a missão centenária, ela levou o Marcos Pontes até a Estação Espacial Internacional, juntamente com um astronauta russo e um astronauta americano, ou seja, um astronauta estadunidense, beleza? E aí eu pergunto para vocês, pessoal, por que missão centenária? Quem manja das referências aí, talvez veja ali, né, aquele avião, alguma coisa assim, tenta lembrar alguma coisa aí, do que vem na cabeça de vocês. Acontece a cada 100 anos. No Brasil, isso é bem possível. Mas, na verdade, é o seguinte, pessoal. Em 1906, teve um cara muito interessante aqui no Brasil, chamado Santos Dumont, que levantou, supostamente, eu acredito que sim, pelo menos eu sou time Santos Dumont, que acredita que o Santos Dumont foi a primeira pessoa a projetar um avião e, de fato, voar com um avião. O João concorda comigo. Então, pessoal, em 1906 foi levantado o primeiro voo do mundo e brasileiro, consequentemente, em 1906.
E aí o pessoal falou, nossa, daqui uns anos, né? Isso era 1997, quando eles fizeram esse primeiro acordo. Não foi exatamente com a Agência Espacial Russa, mas daria a entender, porque você sabe que o Brasilzão é complicado, né, pessoal? Então ele foi, voltou, foi de novo, e enfim, né, burocracia para todo lado. Mas em 1906, então, Santos Dumont levantou o primeiro voo, e aí o Brasil achou justo, em 2006, eles levarem um astronauta brasileiro até essa Agência Espacial Internacional, para ficar bonito, né? Para ficar bonitinho, fechar um ciclo. Então é isso que acontece. Inclusive, aqui no logo da missão, tá? Isso aqui é o logo dessa missão. A gente tem aqui, né? 1906, 2006, aí a gente tem o 14 bis aqui, o avião e tudo mais. Acho que dá até para eu voltar aqui, ó. Né? Aí aqui a gente tem a Estação Espacial Internacional. E aí o programa de microgravidade, que consistia em levar esse brasileiro lá para fazer vários testes em microgravidade. Brasileiro com motor brasileiro. Beleza, a Flávia ali deu uma informação legal para a gente. E aí, respondido então, vocês me responderam que missão centenária, porque Santos Dumont, Eita, parece que eu sumi. Em 1906, Santos Dumont levantou o primeiro voo. Beleza? Pessoal, qual que eram os objetivos dessa missão? Tipo, os caras olharam e falaram assim, vamos levar um brasileiro lá porque é legal? Também, tem esse fator, porque é legal a gente ter um brasileiro lá representando a gente. Mas o fator principal eles queriam realizar experimentos em microgravidade, então, ou seja, tem uma série de cientistas aqui no Brasil, né, que na época, lá em 2006, quando o Marcos Pontes foi, a gente vai falar isso um pouco mais para frente, Tim Dumont, exatamente, eles queriam realizar esses testes, que eu vou abordar também um pouco mais para frente, em microgravidade. É aquela... Vocês viram, eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos no Face ou no Instagram, ou seja lá qual plataforma vocês utilizam de vídeo, que geralmente tem um cara sempre lá com a água, né? Ele torce o pano, aí a água fica lá flutuando. Aquilo seria microgravidade, beleza? Ou seja, vamos dizer que seria a gravidade zero, né? Que as paradas ficam flutuando lá. E aí eles iam aplicar em vários testes aí que as universidades, né, queriam testar lá. Então, por isso que a gente ia para a Estação Internacional, beleza? Incentivar o crescimento do Brasil nessa área de pesquisa. Qual área de pesquisa? A aeroespacial. Então, o Brasil queria investir, né, um capital, queria investir recursos nesse tipo de tecnologia, que, como o João comentou, é benéfico para uma nação ou mesmo para o mundo todo. Porque vocês viram lá, tecnologias de internet, computadores cada vez mais compactos, por isso que a gente tem smartphone hoje em dia, entendeu? Então, você investir nesse tipo de tecnologia é vantajoso para todo mundo, apesar que tem gente que não concorda, né? Mas tudo bem. Incentivar aí o crescimento, como eu falei para vocês, promover o Programa Espacial Brasileiro, né? Ou seja, a AEB, né? Agência Espacial Brasileira, e homenagear Santos Dumont, que é daí o nome da missão. Meu Deus, eu fico sumindo e aparecendo. Só porque é a minha vez agora. Então vamos lá, pessoal. Quando que começou todo esse rolê que eu falei para vocês? Foi lá em 1997. Na época, o presidente do Brasil era Fernando Henrique Cardoso. Então ele foi lá negociar com os caras, falou assim, pessoal, quero mandar um brasileiro aí. Em troca, a gente vai desenvolver alguns equipamentos para vocês, mas aí vocês deixam algum astronauta nosso, que até então a gente não tinha, participar, né, entrar nessa agência espacial, e aí a gente vai produzir essas 6 peças para vocês, né, que aí seria investido, na época, um capital de 10 milhões de reais, e vocês vão ver que deu tudo certo, né, pessoal? Vocês podem imaginar que o Brasil cumpriu com a palavra dele, ele entregou as 6 peças e foi tudo uma maravilha, né? E, na verdade, pessoal, né, em 1998 a gente não tinha um astronauta, então a gente teve que fazer um processo de seleção para um astronauta. O que precisa para ser um astronauta? Você que quer ser um astronauta aí, pessoal? Todo mundo aí que está aí, né? Pelo jeito. Criançadinho. Pessoal, o que precisa? Primeiramente, para ser um astronauta, você teria que... Geralmente são pessoas vinculadas ao exército, porque precisa ter bastante tempo de voo. Desculpa. Precisa ter bastante tempo de voo. Por quê? Porque o astronauta, né, um foguete... Cara, tá complicado. Sexta-feira o pessoal fica bem doido.
você precisa ter bastante tempo de voo, porque o foguete nada mais é que um avião extremamente complexo, vamos dizer assim, né? Estou simplificando muito, mas você precisa ter essa vivência de voo, né? Não adianta mandar eu lá, tipo, legal, eu conheço a Lua e tal, mas e aí, véio? No momento de desespero, quem vai saber agir mesmo vão ser esses pilotos profissionais. E o Marcos Pontes era isso. Ele é engenheiro aeroespacial, ele fez vários mestrados, doutorados, enfim. Ele é uma pessoa que tem um conhecimento acadêmico muito bom e, aliado a isso, ele tinha um tempo de voo muito bom. Então, ele é um piloto experiente, né? Ou era, não sei se ele voa ainda, vou perguntar para ele. Mas ele era uma pessoa extremamente, né? Vamos dizer assim, para o Brasil, ele era a pessoa mais indicada para a gente estar enviando. E aí, em 1998, ele foi contemplado, talvez, ele foi titulado como astronauta brasileiro, beleza? O que eles fizeram com o Marcos Pontes? Apesar deles ter passado nesse processo seletivo, ele ia começar o treinamento dele para poder fazer essa viagem até a agência espacial. Ele não ia para a Lua, tá, pessoal? Às vezes eu confundia quando era pequenininho também, que eu achava que o Marcos Pontes tinha, na verdade, ido para a Lua também. Mas, na verdade, não. Ele foi, né? Existe uma estação espacial, que aí eu vou falar para vocês das camadas da atmosfera, mas ela fica nessa camada da atmosfera mais distante, beleza? Ela é quase ali na fronteira do espaço, para não falar que ela já está no espaço, beleza? É isso. Então, Marcos Pontes foi selecionado para ser enviado, né, nessa missão pela Agência Espacial Russa, beleza? Em 2000, pessoal, isso foi em 97, 98, e em 2000, né, a NASA, e juntamente com as outras agências espaciais, eles vieram cobrar a ideia do Brasil, porque o Brasil estava extremamente atrasado na produção daquelas 6 peças que seriam acopladas nessa agência espacial. Desculpa, gente, falei agência, mas é estação, perdão. Nessa estação espacial. Aqui, como vocês podem não ver, a gente tem aqui essa pecinha laranja aqui, é uma das pecinhas que o Brasil ficou encarregado de produzir. Tem uma legendinha aqui, né? A maior parte das peças seriam produzidas pelos Estados Unidos, né? Algumas pela Rússia, Japão, tinha país para todo lado. E o Brasil ficou com umas 6 peças, nenhuma eram peças essenciais, do tipo assim, a estação não poderia ficar sem essas peças, mas eram legais porque eram instrumentos de pesquisa, ou seja, né, para fazer uma pesquisa legal lá, eles precisavam desse instrumento que o Brasil falou lá em 1997 que ia produzir. O que aconteceu? Como vocês podem bem imaginar, o Brasil não conseguiu produzir essas peças por uma questão política, tá? O Brasil ele tem um problema sério com política, ele não é, pelo menos até onde a gente sabe, não é problema de qualificação técnica, mas em si é a política. Vocês devem imaginar. Entra governo, sai governo, o cara não quer nem saber, quer enfiar tudo na cueca, não sei o quê, enfim, aí vai vir aquela lambança. Tá bom, pessoal? Mas, então, o que aconteceu? Essas outras agências, elas romperam um contrato com o Brasil e falaram assim, pessoal, pega o Marcos Pontes de volta, a gente não quer mais ele, tá? Pode levar ele para a casinha dele. E a gente não precisa mais dessas peças que vocês vão produzir, porque a gente vai encomendar de outros países e, enfim, ou a gente vai produzir aqui mesmo. Isso é em 2000. A viagem, como vocês sabem, estava programada para ser realizada em 2006. Então, eu falei assim, nossa, né, 6 anos é bastante coisa, mas para esses tipos de tecnologias, os períodos são bem apertados, na verdade. Beleza, pessoal? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Ou alguma curiosidade que vocês gostariam de compartilhar? Vou considerar que não. Até agora tudo certo. Beleza, então. E aí, para ajudar, né? Então, o Brasil ficou meio para fora dessa parada. Aí o Marcos Pontes, nesse meio tempo, ele tentou conversar com o Senai, né? O Marcos Pontes foi aluno do Senai. E o Senai, para quem não conhece, é concessão do SESI, eu acho, a maior parte. Tem o pessoal do SESI. Mas o Senai, ele seria sistema de aprendizagem industrial, ou seja, ele é bastante familiarizado com essa questão de produção, né? Principalmente industrial, de tecnologia, então ele sempre atua nessa parte. O Marcos Pontes falou, olha só que legal, né, Senai? Vocês conseguem produzir essas peças? E o Senai topou, porque seria muito legal você ter umas peças em tecnologia em nome do Senai,
né? Fica aí a curiosidade, né? E seria uma puta propaganda para eles, mas ao mesmo tempo também eles tinham que aceitar esse prazo meio curto. E o Brasil, existe toda a questão burocrática, legislação e tudo mais, foi o que segurou um pouco o Senai, e aí não deu certo esse acordo que o Marcos Pontes tentou firmar com o Senai, beleza, pessoal? E aí teve esse acidente Columbia, né, dessa outra missão que acabou matando. Isso aí é uma missão americana, tá? Não tem nada a ver com o Brasil, vamos dizer assim, o Brasil nessa parte ele é inocente, até onde a gente sabe. Mas o Brasil nessa parte é inocente, esse acidente que matou aí 7 astronautas, tá? Eles tinham ido já, tinham feito toda a missão deles na hora do retorno, faltando míseros 16 minutos para essa nave pousar em terra firme, né? Infelizmente, essa nave acabou explodindo por algum problema nos tanques de combustíveis e aí acabou matando toda a equipe, né? Aí existem alguns documentários, a gente pode enviar para vocês depois no link aí, mas tem... sim, Christopher, o Senai participou, desculpa, eu acabei de ver o comentário ali. Mas aí, infelizmente, esses 7 astronautas vieram a falecer, né? Porque explodiu tudo. E aí o que deu uma segurada em questões, né, de pressão política, né? E na época se debatia essa questão, né, de tecnologia espacial, tinha acabado de matar 7 pessoas inteiras lá e aí, né, como fica? Então essas coisas sempre dão problema e é justo porque tem que ser analisado, tem que ver o que aconteceu, tem que ver se é seguro para as outras pessoas que forem fazer uma viagem do tipo, podem participar. E é justamente por isso que o João tinha comentado, né, lá no começo, que é de complicado você enviar pessoas, porque os seres humanos são relativamente frágeis, né? Ou, pelo menos, se acontece algum acidente, é só um monte de lata e máquinas e circuitos que vão estar sendo perdidos, né? Não vai ser perdido vidas, né? Então, por isso que é complexo você enviar pessoas, né? Principalmente para, por exemplo, para a Lua, ou mesmo até mesmo aqui na região da exosfera, beleza, pessoal? Então, isso deu uma amarradinha na NASA também, o que acabou atrasando, supostamente, essa viagem. Em 2005, nos 45 do segundo tempo, o Brasilzão firmou de novo um acordo com as Roscosmos de novo, que a ideia era enviar o Marcos Pontes mesmo, já que ele já tinha sido treinado, já estava tudo certinho, né? Eles não tinham feito os equipamentos, mas aí eles, entre aspas, compraram uma passagem para o Marcos Pontes. Olha só que legal. Então, o Marcos Pontes, o Brasil, né? Esse acordo com a Rússia foi um pouco contraditório, foi bem brasileiro, porque olha só, pessoal, imagina, no começo a gente tinha um acordo de desenvolvimento de tecnologia, então o Brasil ia aprender a desenvolver essas tecnologias, isso ia fomentar a pesquisa para todo lado, supostamente, né? Ia fomentar universidades, ia fomentar as pessoas a aprenderem sobre aquele equipamento que ia ser desenvolvido, e a gente ia investir dinheiro naquilo para ter o retorno ao longo prazo dessa tecnologia investida, né? Desse dinheiro investido nessa tecnologia. O Brasil não só gastou dinheiro da primeira vez para fazer esse acordo, começou a montar as paradas, não terminou, como também, né, não cumpriu o prazo, né, como eu tinha falado para vocês, e ainda ele gastou dinheiro de novo para comprar essa passagem no Marcos Pontes para ele poder ir. Então, os outros países não entenderam muito, mas, tipo assim, a Rússia aceitou, né? Ele cedeu essa passagem de um outro astronauta russo deles, e no lugar do astronauta russo iria o Marcos Pontes brasileiro, né? E é isso. Essa é a história da missão centenária, né? Mais brasileiro que isso é impossível. Mas vamos fazer justiça que foi uma missão interessante, porque os experimentos que Marcos Pontes realizou lá foram de muita utilidade para muitos setores acadêmicos e setores da área da educação também, que a gente vai comentar um pouquinho, beleza? Mas é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida sobre o geral disso? Então, foi um acordo entre essas duas agências, né? A AEB, que seria a Agência Espacial Brasileira, com a Agência Espacial Russa, lá em 1997. Entre indas e vindas, eles perderam o acordo, porque o Brasil não fabricou aquelas 6 peças, e depois eles reafirmaram o acordo de novo,
comprando uma passagem para o Marcos Pontes para ele poder realizar esses experimentos que a gente tinha combinado, né? O Brasil tinha combinado lá atrás. Beleza? No geral é isso, essa é a missão centenária. Né? Então aí, pessoal, falei para vocês o escopo, mas aí, como que foi essa viagem mesmo? O lançamento, pessoal, foi 3 de abril, 30 de março de 2006. Foi, acho que, em uma cidade próxima de Moscou, se eu não me engano, eu não lembro o nome da cidade agora, infelizmente. Você lembra, João? Não lembro. Se puder ver aí, fazendo um favor. Foi dia 30 de março de 2006, às 11h30, então o foguete decolou esse horário, e aí ele chegou lá dia 1º de abril de 2006, na madrugada. Então lembra, pessoal, o João falou lá que tem aqueles módulos do foguete, o foguete foi lançado, chegou até a agência espacial, esses astronautas se acoplaram nessa agência, e aí ficaram lá no total de 8 dias, né, como vocês podem ver aqui. Então aí, né, vamos dizer que a missão mesmo do Marcos Pontes começou dia 1º de abril. Isso, obrigado. Lançamento de Baikonur. Beleza? Não precisa, né? Porém, não achei o nome da cor. Não, Sim, não é exatamente isso, pessoal. É que eu estou falando aqui numa linguagem um pouco mais simples, porque tem pessoas de todas as idades aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, tem alguns documentários no YouTube que a gente já encaminha para vocês. Mas é isso, seria esse acordo entre os países, né? Tipo, eles enviaram o Marcos Pontes com essa, não é uma compra, mas essa troca de acordos e tudo mais para que o Marcos Pontes realizasse essas pesquisas lá. É que realmente foi investido um capital para que o Marcos Pontes fosse, né? Enfim, né? Ninguém ia fazer isso de graça, mas seria essa compra, é isso que eu quis dizer com compra, beleza? Beleza. Aí a nave acopla, né, na estação espacial, e aí Marcos Pontes finalmente chega, né, é enviado para a Lua e é o primeiro brasileiro. E não só brasileiro, isso que é legal também, o Brasil também foi a primeira pessoa. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a enviar um astronauta em órbita. Olha só que legal, olha só como o Brasil é da hora, pessoal. Foi o primeiro país da América do Sul a enviar um astronauta para o espaço. O Brasilzão tá voando, literalmente. E aí os experimentos que eu falei para vocês, né? Tem os de âmbito científico, né? Então, esses de âmbito científico, então o Marcos Pontes não ficou lá, né, dando rolê nesses 8 dias. Ele teve trabalho, bastante trabalho. Então, foram feitos alguns testes de evaporadores capilares em meio de microgravidade. O que isso é, pessoal? São microtúbulos mesmo, e esses mini tubos também entram quase juntos ali, são estudos de trocas de calor em microgravidade, né, com esses líquidos que tem para troca de calor em alguns componentes eletrônicos. Então, eles queriam entender mais como isso funcionava em microgravidade, para que em missões futuras pudesse ser desenvolvida alguma tecnologia um pouco mais eficiente para enviar, beleza? Estudo feito com lipases, aí entra um pouco mais de química, então, e até biológico um pouco, né? Estudos de lipases. Lipases são enzimas que quebram gorduras, então eles queriam analisar isso, como essa cinética significa velocidade de reação, ou seja, como essas reações ocorreriam em microgravidade, né? Lembra que eu falei para vocês das gotas, né, que ficam flutuando lá? Então, como que isso vai reagir lá em microgravidade? Então, foram feitos alguns experimentos sobre isso. Germinação de sementes em microgravidade, isso foi um assunto legal, porque foram enviadas algumas plantas nativas aqui do Brasil. Gonçalo Alves, alguma coisa assim, o nome da árvore, se eu não me engano. Que eles queriam estudar, porque tem uma série de hormônios que tem relação com esse crescimento de plantas, e eles queriam observar como que isso se daria no crescimento de plantas. E danos e reparos de DNA em microgravidade. Ou seja, né, a gente sabe aí, ou pelo menos vocês vão aprender ainda mais no ensino médio, enfim, vocês vão aprender que existe uma série de enzimas que são capazes, né, de replicar o nosso DNA, de fazer a manutenção de DNA,
E são enzimas também, assim como aquele estudo ali das lipases, aquelas enzimas que quebram gordura, essas outras enzimas também seriam analisadas na questão de material biológico, né, células, beleza? Alguma dúvida até aí? Mas assim, isso aqui é legal vocês só entenderem, né? Vamos dizer que talvez a prova cobre isso de vocês como experimentos em microgravidade, do âmbito da física, da tecnologia e biológico e químico. É isso. Vamos resumir, sintetizar isso aqui. E estudos didáticos, pessoal, olha só que legal. Então, o Marcos Pontes fez um meetzão lá com a galera, na época, né, com algumas escolas públicas aqui do Brasil, e aí ele fez cromatografia de clorofila. Nossa, que legal, o que é isso? Pessoal, isso é... Tudo que for cromo tem a ver com pigmentos. Então, ele pegou algumas plantas, macerou, né? Ou seja, moeu essas plantas, e aí a gente tem acesso aos pigmentos que ficam livres, e aí é colocado um papelzinho nisso, e aí essa planta, vamos dizer assim, né? Essa planta, ela vai soltar o pigmento dela, e aí pela capilaridade, não sei se vocês lembram o que é capilaridade, mas a tendência que a água tem em correr nesses dutinhos, né? Então o papel é fibroso, ele vai correr pelas fibrazinhas do papel. E aí o que acontece? Quando a água passa por esse papel, os pigmentos vão ficando aderidos nele de acordo com a cor ou com a densidade, enfim. Existem algumas questões físicas e químicas que vão, entre aspas, separando as fases desses pigmentos. No caso aqui, o pigmento é clorofila. Então, ele separou aí para mostrar para a molecada como que isso funcionava em microgravidade, né, nessas escolas aí, beleza? E aí, germinação de sementes, ou seja, ele fez aquele famoso feijãozinho no algodão, entre aspas, brincadeira, mas como que isso crescia lá em microgravidade. É meio que também alguns testes parecidos com esses de âmbito científico, né, como eu coloquei aqui do lado esquerdo, mas aqueles ali eram mais didáticos, né, eram mais acessíveis para ensino fundamental e médio. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Então, é isso que o Marcos Pontes foi fazer lá. Ele foi fazer esses testes e foi... Beleza, João? E aí, pessoal, né, já que a gente está falando do astronauta brasileiro, né, e a viagem que ele fez lá, né, essa missão que ele foi feito lá, que, na minha opinião, tem estudos muito legais sobre isso. Eu acho investimento em ciência sempre é válido, tá? Apesar de eu ter feito algumas brincadeiras aqui, pessoal, mas a gente está aqui porque a gente acredita na ciência brasileira, né? A gente está aqui, né? Olha só que legal. E vocês também. Então, todo esse caminho que o Brasil teve foi importante, sim, e gerou resultados muito legais também, né? Então, é isso. E aí a gente tem foguetes brasileiros também. Então, a gente tem o VLS, né? Veículo Lançador de Satélites. Infelizmente, esse aqui a gente teve um problema no lançamento dele. Ele explodiu. Inclusive, é isso aí, a Bruna está falando ali, né? Mais informações aí, acompanhem as redes sociais da Orion e as demais coisas aí. Fiquem ligados que tem bastante coisa legal. Então, tem esse foguete brasileiro que ele tem a função, né, de lançar satélites. Então, né, o Brasil ele investiu nesse foguete para que pudesse ser lançados alguns protótipos satélites, enfim, testes e várias outras coisas. Ele é meio que coringa, né? Ele lança satélites, independente do tipo, ele vai ser lançado, beleza? Infelizmente, em 2003 para 2004, ele sofreu um acidente e a gente não tem mais esse foguete. Mas ele foi um projeto legal que foi feito aqui no Brasil. Então, são foguetes brasileiros. E aí a gente tem um foguete sonda que, pelo próprio nome, é uma sonda. Ele é enviado em órbita, ele tira fotos, ele tem lá os recursos dele de captura de imagens. Por exemplo, né, às vezes que a gente tem essas questões de desmatamento, poderia ser feito pelo sonda. Ele vai, capta as imagens, né? A gente tem lá os índices de desmatamento. A gente tem um banco de dados de como é a evolução, né, por exemplo, a gente tem as áreas verdes, e se essa área verde diminui, significa que, de alguma forma, aquela verde está deixando de existir, consequentemente, é desmatamento. E a sonda pode
podemos dizer que pode ser feita essas imagens a partir dele. Mas é isso, assim, curiosidade. Né? Se vocês quiserem tirar um printzinho da tela, vai ficar salvo no YouTube também para vocês assistirem depois, caso vocês queiram, beleza? E aí, pessoal, lembra que eu tinha comentado com vocês, né? A gente falou, então, aí de Guerra Fria, falou dos tipos de sonda, falou das tecnologias brasileiras e tudo mais. A Bruna levantou a mão. Não sei se é de propósito. Não, é só para avisar que tem pergunta. A Flávia perguntou qual que é o tipo de... qual é o tipo desta sonda? Bom, é que na verdade é um foguete. É que o nome é... Na verdade é o foguete sonda. Então ele seria mesmo... Sei lá, João, um orbitador... Exatamente, o sonda é o nome que eles deram justamente pela função que ele exerce. Mas, na verdade, ele é um foguete, né? Por exemplo, a gente tem as sondas que eles geralmente são lançados por foguete, e aí lá eles vão executar o papel deles. Por exemplo, todos aqueles tipos de sonda que a gente viu, né? O rover, aqueles aterrissadores, né? Os orbitais, os de impacto, eles são lançados pelo foguete. Mas esse em si, ele é o foguete mesmo. Ele vai, é lançado e ele mesmo volta. Não sei se ficou claro. É um foguete, não é uma sonda, apesar do nome ser sonda. Beleza? Bom, João aí qualquer coisa o João vai digitando ali para vocês, que aí eu vou dar procedência aqui para a gente não se estender mais, porque já está bem compridinha a aula. Beleza, pessoal? Pessoal, a gente vai largar a mão agora um pouquinho dessa parte de tecnologia, astronautas e tudo mais, e vai adentrar numa ciência mais de base, né? Então, a gente está falando aqui de atmosfera e espaço e não sei o quê, mas será que a gente sabe mesmo o que significa essas coisas, né? Pelo menos a gente não falou. A Ana comentou um pouquinho na primeira aula, mas aí agora eu vou aprofundar um pouquinho mais, beleza? Então, Aline, o que é a atmosfera? Seria esse envoltório de gases que a gente tem, essa proteção de gases que a gente tem aqui no nosso planeta, e eles estão aqui, né, esses gases eles são presos justamente pela força gravitacional, né, ou seja, esses gases são atraídos para o nosso planeta, e sempre estiveram aqui desde a formação do planeta. E qual é a composição da nossa atmosfera? 78% nitrogênio, vocês sabiam disso? Eu acho muito legal isso aqui, porque a gente imagina, né, quando a gente fala assim, é cheio de ar aqui, né, a gente mesmo colocou ali, né, que é uma camada de ar. Mas esse ar é subjetivo. O que é o ar? Sabe? Seria essa junção de gases. Então, seria 78% nitrogênio, 21% de oxigênio, ou seja, o gás que a gente respira, que a gente utiliza lá na nossa respiração celular, lá nas mitocondriazinhas, é só 21% desses gases. O argônio seria um gás nobre, então ele é pouco reativo, não faz nada, vamos dizer assim. Lembra aquela família 8A, né, da tabela periódica? Me corrija se eu estiver errado, por favor. Né? Mas aquela família lá, ela não reage, ela é muito pouco reativa, ela reage talvez em condições muito específicas, muito de outros universos, que não é o nosso caso, beleza, pessoal? Então, 0,1%, né, quase 1% aí de argônio, uma quantidade relativamente alta, né, para na proporção que tem, né, a nossa atmosfera. 0,0 quase 4% aí de gás carbônico, né, o nosso famoso CO2, e outros gases em quantidades mínimas e 4% do volume é de água, ou seja, a gente tem 4%, além desses gases associados, a gente tem a água em forma de gás também na nossa atmosfera, beleza? Inclusive, é muito importante, né? No frio, essas coisas tendem a alterar, então a gente tem vezes que a umidade está um pouco maior, um pouco menor, né? Mas isso aqui se refere ao planeta todo, tá? Então, não em si estações do ano. Claro, pessoal? Qualquer coisa vocês vão perguntando aí. Podem abrir o microfone, gritar, falar alguma coisa, me xingar, qualquer coisa, beleza? Mas, pessoal, de onde veio esses gases? Vocês pararam já para pensar isso? Será que eles estão aqui desde sempre? Como que foi isso aí? O que vocês olhando ali, vocês podem me dizer?
Podem abrir o microfone aí, pessoal. Por favor. Interajam comigo. Isso vai interferir na questão da origem do universo, né? Que daí, tipo, tudo é uma cadeia de reações. Uma coisa vai reagindo com a outra e vai liberando uma coisa que se transforma em outra e assim vai. Legal. Por causa que antigamente, quando a Terra era mais fria, daí esses O que os gases fazem? desses gases vieram daquela época. Até a Terra. Isso aí, João. Obrigado. Pode falar, Alessandra. Aí, quando vocês terminar de falar, eu completo, beleza? Pode falar. Não sei se você quer. Agora, fica à vontade. O que os gases fazem? Os gases fazem? Eles ficam na atmosfera. A gente respira eles ficam aí flutuando, cara. Olha só, passa a sua mão assim, ó. O que ele tá fazendo, ó? Você tá batendo no gás, coitado. Tá sentindo? Enfim, pessoal, legal, gostei da resposta. Tô sentindo. Valeu, Alessandro. Pessoal, é exatamente tudo isso que vocês falaram, só que aí eu vou aqui para dar uma retificada. O Christopher, ele tinha falado da questão do universo, pessoal. Tem a ver com isso também. Ó, tem a formação do nosso planeta. Beleza. O nosso planeta é um dos planetinhas do Sistema Solar. Mas como que foi formado o Sistema Solar, vocês sabem? Eu não vou entrar tão fundo ali, a Bruna já tá preocupada. A Bruna que vai falar disso aí, mas eu só vou dar uma pincelada aqui para vocês, quando a Bruna começar a comentar lá, vocês já estarem espertos, beleza? Pessoal, existe um fenômeno na astronomia chamado supernova. Não vou entrar em detalhes, mas ele é um processo de explosão, morte de uma estrela que ejeta material para todo lado. Henrique, o Big Bang ele tem a ver com a origem do universo todo. Eu estou falando aqui sobre a origem do nosso sistema solar. O nosso sistema solar surgiu bem depois da origem do universo, beleza? Então, Big Bang tem a ver com o universo todo, e aqui, né, a supernova tem a ver com a origem do nosso sistema solar mesmo, beleza? Então, existe um fenômeno chamado supernova, que é a morte de uma estrela. Galera, a morte de uma estrela é muito legal porque ela ejeta material para todo lado. Então imagina, fica uma nuvem de vários materiais. À medida que o tempo passa pela atração gravitacional, essa massa ela vai se aglomerando e formam corpos maiores. E é assim que os 8 planetas, vamos se considerar Plutão 9, do nosso sistema solar, foram formados, inclusive o Sol. A diferença é que a gente tem aí diferentes materiais em cada planeta. Então, essa nuvem de coisas formou o nosso planeta. O que são essas coisas? Principalmente rochas, água e esses gases que já estavam lá desde aquela época. Isso, João. Obrigado, João. O João me ajudou ali, ó, por causa da explosão de várias rochas espaciais. Exatamente isso. Quando explode, vai material de tudo que é tipo. E esses materiais se aglomeram e formam o nosso planeta, que é esse planeta vermelhão aqui que a gente está vendo, que é a nossa Terra inicial, nossa Terra bebezinho. Então, era uma Terra extremamente quente, cheio de lava e coisas muito sensacionais, eu acredito. Queria estar lá para ver. Mas é aqui, pessoal, como que era a superfície do nosso planeta? A superfície de magma era muito quente, vulcões ativos para todo lado e tinha descarga elétrica para todo lado. Então, era um caos. Né? Esses gases, à medida que esses vulcões entravam em erupção, né, pela própria densidade, né, o que acontece? Imagina que você tem um copo com água e óleo, e aí você pega e mistura tudo isso, e aí você deixa descansar. À medida que o tempo passa, né, a água, como ela é mais pesada, ela é mais densa, essa é a palavra específica, a água fica na parte de baixo e o óleo fica na parte de cima. Esse processo de densidade acontece com o nosso planeta também. Então, os gases, eles são leves, eles são menos densos. Então, eles tendem a ficar nas camadas mais superficiais. E à medida que o elemento é mais pesado, ele vai ficando para baixo. Por isso que o nosso núcleo da Terra é metálico, a gente vai ter uma aulinha sobre isso também, fiquem tranquilos. Mas à medida que as coisas são mais densas, elas vão ficando para o centro e as coisas menos densas vão ficando no exterior. Estou me prolongando um pouquinho nisso aqui, pessoal, desculpa. Mas é isso. E aí, como que era
a composição química daquela época. Atualmente é daquele jeito que eu falei para vocês lá, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, enfim, outros elementos, né? Na época, esses elementos, eles estavam lá, só que organizados, como o Christopher falou, né, e o Alessandro falou também, o João me ajudou, que esses elementos, eles foram se combinando, eles foram reagindo e formando outros elementos, tá? Então, naquela época, era vapor da água, legal, vapor da água a gente tem hoje em dia, amônia, metano, hidrogênio, sulfeto de hidrogênio e gás carbônico. Todos esses elementos a gente tem hoje em dia, mas naquela época era muito mais. Detalhe, pessoal, na nossa Terra primitiva tinha oxigênio? Não. Valeu, Marlon. Não tinha oxigênio. Pelo menos, olha só, não tinha o oxigênio, né, o gás oxigênio que a gente respira, o O2. Não da forma que a gente está respirando ele aqui, mas ele estava lá em outras moléculas, beleza? E aí, pessoal, coloquei uma informaçãozinha importante aqui. Há 3,9 bilhões de anos atrás, a Terra começou a ficar mais agradável, tranquilo, favorável. E aí, até chegar ao ponto que ela é hoje, né? Bonitinha, azulzinha, enfim. Só que tem um detalhe muito importante que surgiu há 3,9 bilhões de anos atrás. Vocês sabem qual é? O acúmulo de água? O acúmulo de água foi essencial para que essa outra coisa surgisse. A atmosfera já estava lá, pessoal. A atmosfera, ela se organizou, ela já estava bem consolidada. Foi dito que os planetas esfriou água contínua. Era quente. Sim, pessoal, tudo isso aconteceu. Mas, cara, a gente está aqui conversando agora. O que teve que surgir para a gente estar conversando aqui agora? Vida. Vida, exatamente, Ana. A vida, pessoal. A vida, né? E a gente tem teorias aí mais específicas que a vida surgiu na sopa primordial. Não vou começar a falar disso, não vou me empolgar. Mas, enfim. A vida surgiu há 3,9 bilhões de anos atrás. Existem algumas teorias que ajudam a gente a entender um pouco como essa vida surgiu, né? Mas ela deriva desses compostos orgânicos aqui que eu falei para vocês, né? Que está em vermelho ali. E aí, à medida que a gente tem o resfriamento da Terra, a gente tem a água em forma líquida. E a água em forma líquida foi essencial para o surgimento da vida, beleza? E a vida, pessoal, tem uma relação direta com... Acho que deu uma bugada ali o título do slide. Perdão, pessoal, falha minha. Mas o que vocês precisam entender aqui, que eu estou querendo dizer com isso? Com o surgimento da vida, a gente tem o oxigênio na nossa atmosfera. Como? Os primeiros seres que surgiram, né, segundo a teoria heterotrófica, ou seja, esses primeiros seres vivos, eles não tinham a capacidade de fazer o próprio composto orgânico, como as plantas. Então, eles faziam fermentação. Coisa importante, fermentação libera gás carbônico. Então, à medida que o tempo passava, né, aqueles compostos orgânicos estavam no oceano, foi liberado CO2, 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 e aí quando você tem bastante CO2 na atmosfera, você começa a selecionar micro-organismos que são capazes de fazer a fotossíntese. Lembra? A fotossíntese precisa de CO2, luz e água. E a Terra primitiva tinha bastante disso. E aí, pessoal, olha só que legal. Depois que a fotossíntese surgiu, a gente começou a ter a liberação de oxigênio. Agora apareceu ali a atmosfera ali. E aí, a partir que a gente tem oxigênio, o oxigênio, gás oxigênio na atmosfera, a gente começa a ter surgimento de vidas complexas. Mas enfim, isso é papo outro dia, foi mal. Mas é que eu acho interessante vocês saberem que o oxigênio surgiu por conta da ação da vida. Isso pode ser cobrado de vocês de alguma forma, beleza? Léo, o Gustavo perguntou se já existe, se o céu já existia naquela terra primordial. Sim, pessoal. Talvez o céu não da forma que a gente conhece hoje, né? É que, tipo assim, né, existe um gradiente de bilhões de anos, né? E provavelmente o céu devia ser um pouquinho mais diferente. Mas o que é o céu? Para pensar. Vamos parar para pensar. O que é o céu para vocês? A atmosfera. A atmosfera. Como a gente viu, a atmosfera era exatamente igual... Os gases. Os gases. É isso aí, Alessandro.
os gases. A atmosfera são esses gases. Será que esses gases, como eu falei para vocês, eram iguais os de hoje em dia? Não, os gases não eram iguais. Provavelmente o céu existia, porque as motos, pessoal, perdão, a moto tem que fazer uma participação especial, né? Mas esses gases, eles eram diferentes e, consequentemente, o céu provavelmente era diferente. Talvez um pouco mais alaranjado, um pouco mais esverdeado, enfim. Depende do composto orgânico, não. Depende desses gases que estavam presentes naquela época. Eu entendi que vocês estão querendo, vocês pensam assim no céu, né? O céu, as nuvens, né? Então, sim, porque a água sempre esteve presente na nossa atmosfera, lembra? Que eu mostrei ele para vocês. Então, as nuvens, a chuva, essas coisas assim, sempre estiveram presentes. E o sol também sempre esteve presente. Essas coisas, pessoal, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, beleza? Nas próximas aulas. E aí eu vou liberar vocês um pouquinho, porque eu já estou falando bastante tempo, tá bom? Mas à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês vão entrando em contato com a gente lá, beleza? Mas eu gosto de perguntas sim, legal. Estou gostando da interação de vocês aqui. Vamos lá, pessoal. Então, a gente falou aí, bonito, né? A atmosfera surgiu, eu entendi que o oxigênio apareceu depois, por ação de seres fotossintetizantes, e aí, com isso, né, foi capaz de surgir vidas mais complexas que faziam respiração celular. Vocês entenderam tudo isso, né? Eu sei que vocês entenderam. Enfim, pessoal, a troposfera. Vocês podem ver na imagem aqui. O que vocês entendem? O que é essa troposfera aqui, ó, pelas imagenzinhas que a gente tem aqui, ó? Tem uma nuvenzinha, uma chuvinha, um avião, um balão. O que significa, será? A Terra? A Terra. A troposfera seria a camada mais superficial da atmosfera, onde é que ocorrem os fenômenos meteorológicos. Exatamente. Exatamente, Marlon. Brigadão. E a Alessandro também. Brigadão, Alessandro. Exatamente. Então, o Alessandro falou a Terra. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a troposfera é a região que a gente tem contato. Então, aqui, ó, você está dando um tapa na troposfera aqui, ó. Tá vendo? Está dando um tapa na troposfera. E aí, cara, você tem essa troposfera, ela vai de zero, né? Ou seja, da superfície, né, que a gente consegue medir, até 12 km para cima. De 10 a 12 km para cima. O que mede essas divisões? Algumas questões físicas. Por exemplo, na troposfera, apesar de ser uma faixa curta, se a gente parar para pensar numa escala do planeta, né, uma escala grande, ela concentra em 12 quilômetros de espessura, né, vamos supor, né, tem a circunferência, então a espessura seria essa camada aqui, vou mostrar no slide que é mais fácil, né? Seria essa camada aqui, ó. Então, daqui, né, até a superfície, até o final da troposfera, são 12 quilômetros de comprimento, vamos dizer assim, né, esse espaço, porém ela concentra 80% de toda a massa de gases que a gente tem disponível na Terra. O que significa isso? Vocês já viram aquela questão lá de alguns atletas que o oxigênio está presente em todas essas camadas. Esses gases, né, o João Vitor perguntou ali, esses gases... Como eles surge o oxigênio? Surge o oxigênio? É isso? Desculpa, Alessandro, eu não entendi sua pergunta. Você pode repetir ela para mim? Tá, eu acho... Como surge o oxigênio? O oxigênio, Alessandro, como eu tinha falado para vocês, o oxigênio que eu estou falando aqui é o gás oxigênio, que é o O2. O O2, que é o gás que a gente está batendo a mão aqui agora, ele surge pela ação de seres fotossintetizantes. Ou seja, sabe quando a gente fala assim, né, as árvores, né, elas liberam oxigênio, ar puro, né, quando a gente vai para alguma região de mata? É porque no metabolismo dela, no funcionamento, para ela poder comer, ela absorve a luz solar, a água e o gás carbônico. E aí, com isso, ela libera o oxigênio. Então, o oxigênio ele vem das plantinhas, eles vêm das cianobactérias, desses bichinhos que conseguem fazer fotossíntese. Beleza? É assim que surge o oxigênio. Pelo menos é assim que ele foi surgindo no nosso planeta. Agora, você vai perguntar para mim, o átomo do oxigênio, aí é o papo com a Bruna. Aí é a Bruna que vai falar para vocês, em outra aula, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, beleza?
Mas o gás oxigênio e todos esses gases, eles estão diluídos em toda a atmosfera, beleza? Então, mas só que a troposfera, ela está mais concentrada. Sabe aquele papo, pessoal, de países países mais altos são mais frios? Por exemplo, tem a região lá do Chile, ou o próprio Monte Everest, né? Pela altitude dele. Exatamente. Desculpa, pessoal, me distraí aqui. O Monte Everest, ele é extremamente alto e com isso ele é extremamente frio. Por quê? Porque os gases lá, eles estão mais separados um do outro. E aí, conforme a gente vai chegando perto do oceano, os gases estão mais juntinhos. E isso tem uma relação direta com a propagação de calor. Por isso que regiões mais altas, elas são mais frias, e regiões mais baixas, elas são mais quentes. E é exatamente o que acontece aqui. Então, daqui, né, da superfície, né, tem uma temperatura aí que a gente chuta de uns 15 graus, né, em média, 15 a 25 graus aqui na superfície terrestre. E até o final da troposfera, lá no limitezinho aqui, a gente chega a temperatura de 0 graus. Então, varia aí de 25 a 15, né? Então, vamos colocar 15, né? Que seria a temperatura a média mais baixa que a gente tem, né? Vamos dizer assim. E aí a gente sobe, à medida que a gente sobe, vai ficando mais frio. Beleza? Pelo menos na região da troposfera. E aí a gente passa para a estratosfera. Aí a imagenzinha ali tem um caça, né? Essa é a altitude que esses caças, eles voam justamente porque a resistência do ar, ela é diferente. Então, na troposfera a gente tem massas mais compactas de ar. Lá na estratosfera é mais rarefeito o ar. Essa é a palavra certa. O ar é mais rarefeito, consequentemente, a aerodinâmica funciona de uma forma um pouco mais diferente, que é ideal para esses caças voarem, beleza, pessoal? A temperatura, lembra que eu falei para vocês, no comecinho da estratosfera varia de 0 graus, a exosfera é o espaço inteiro? Não porque, na verdade, João, é o limite, tá? Mas aí a gente chega lá, já chego na exosfera, beleza? Então, a estratosfera, ela vai de 0 graus. Espera aí, pessoal, vou dar uma olhada na minha colinha aqui, para não falar errado. Só um minutinho. Enquanto isso, se vocês quiserem perguntando alguma coisa. Pessoal, a estratosfera, ela vai de menos 60 graus até 0 graus. Então, eu falei uma informação errada para vocês aqui, desculpe. Na troposfera, a gente tem a temperatura de 15 a menos 60. A menos 60 ainda. Eu falei 0, mas é mais frio que 0 ainda. É bem abaixo de 0. A estratosfera, ela é de menos 60 até 0. Então, aí sim a estratosfera é até 0. Aí vocês vão falar assim, o negócio parece que começa a diminuir a temperatura, depois sobe de novo. Por quê? Porque é nessa camada da estratosfera que tem a camada de ozônio. E aí que vocês perguntaram, alguém perguntou alguma coisa sobre a camada de ozônio. Por quê? Porque é nessa região que a radiação ionizante, né, os raios ultravioleta, vão interagir com a camada de ozônio. E aí isso faz com que a temperatura mude um pouco. Então, ela vai variar de menos 60 até 0. Menos 60 até 0. Então, a temperatura subiu, beleza? E aí, pessoal, a mesosfera, né, seria a região do meio ali, uma região, a região média ali da nossa atmosfera, e é onde vão ocorrer ali as auroras polares. Não sei se já ouviram falar. Quem já gosta de Irmão Urso, tem aquelas paradas lá, né, das auroras polares e tudo mais. É daquela região, aquelas paradas coloridas que acontecem nos dois extremos do nosso planeta. Então, tanto no extremo sul, tanto no extremo norte. Assunto para outra aula também, beleza? E aí nós temos a termosfera, que pelo nome indica a temperatura, que aí começa a temperatura a subir cada vez mais. Então aqui, né, até a mesosfera a gente tem uma temperatura lá, média de 0, né? Aí a temperatura começa a subir a partir da mesosfera. Beleza? Então no comecinho da mesosfera a gente tem 0 graus, e aí a temperatura vai subir até uns 1000 graus, justamente porque é a temperatura que tem acesso à radiação solar.
Mas, mesmo assim, a temperatura, sendo bem alta, essa temperatura ela não se propaga, ela não é transmitida, justamente porque as moléculas de ar elas estão bem distantes uma da outra. Só para lembrar vocês, o que é a temperatura? Seria a cinética molecular, ou seja, o movimento dessas moléculas. Então, se ela não está próxima da outra para passar o calor, essa temperatura ela não é propagada. Mas a temperatura está lá porque existem algumas moléculas que interagem com essa temperatura. Não sei se ficou claro. É uma pira da física. Reclame com a física. E é isso aí. Então, aí a gente tem a termosfera, que é essa região extremamente quente, que inclusive é a região ali onde alguns satélites já ficam. E aí a exosfera, respondendo a pergunta do João, seria o limite. A estação espacial que o Marcos Pontes ficou seria na região da exosfera. Entenderam? A aurora boreal ocorre no hemisfério norte e a aurora austral ocorre no hemisfério sul. Valeu, Marliton. Obrigado pela informação. É exatamente isso. Então, aí a aurora boreal vai ocorrer no norte, né? Então, ou seja, falar de polo norte para vocês na prova. Pensem na aurora boreal. E o sul austral, beleza? E é isso, pessoal. Aí a região da exosfera seria a região ali onde está a estação espacial, e aí seria o limite ali, dali para frente, né, da exosfera para frente, é o espaço. Aí você já pode falar que você está no espaço, vamos dizer assim. Lembrando que essas divisões, elas não são exatamente, né, vamos dizer assim, são mais imaginárias, porque, na verdade, na natureza, esses gases eles estão em gradiente. Então, é mais rarefeito, do mais rarefeito vai ficando mais compacto essas moléculas de ar, beleza? Vocês têm alguma dúvida? Gostaria de compartilhar alguma informação? Deixa eu ver. Tá. Então, as auroras boreais, elas são provenientes dos ventos solares. A gente tem no nosso planeta Terra uma coisa chamada campo magnético. O campo magnético, quando chegam as radiações solares, né, esses ventos solares, eles são desviados nos dois extremos do nosso planeta. Por quê? Vocês já pegaram um ímã? Existe um polo sul e um polo norte. A nossa Terra é um ímã gigante. E aí, a radiação, ela tem uma certa polaridade, essa radiação. Então, a radiação ionizante, corpuscular, eletromagnética. Então, a energia que chega até aqui, ela é desviada pelo campo magnético. Então, ela chega no nosso campo e interage com esses gases da atmosfera. E aí, toda vez que você tem energia, né, nesses gases, eles emitem algum comprimento de onda. E é por isso que a gente enxerga alguma cor. Tá? Resumindo bem mesmo, é isso. Beleza? E a radiação que vem do Sol. O João Pedro conseguiu ali responder. Beleza? Então é isso. Ele resumiu uma frase que eu demorei tudo isso para falar. É isso, pessoal. Não tenho mais o que dizer para vocês, para a felicidade de vocês, por hoje. Beleza? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. A Bruna acho que vai dar as considerações finais aí. Mas obrigado por interagirem. Gostei muito da interação que vocês tiveram aqui comigo no finalzinho da aula. Que realmente a parte histórica, né? A parte... não tem muito que, pelo menos, né, para a gente que não é de história, não tem muito que a gente interagir, né? Então, peço desculpas aí, alguma questão histórica, se deixou passar alguma coisa. Mas aí a parte de ciência a gente gosta, então a gente fica enrolando ela, beleza? É isso. João, não sei se você quer dar uma consideração final. Não, só queria agradecer mesmo pela atenção de todo mundo que ficou até o final. Foi legal vocês também colocando as informações no chat, porque isso é uma interação bem legal que a gente pode ter aqui, né?